Olá, viva! Eu sou João Correia Gomes. Portugal atrai cada vez mais pessoas de todo o mundo. Porquê? Porque Portugal tem ganho tantos prémios no turismo. O que atrai? Porque crescem os valores no imobiliário de Lisboa e Porto. É preciso uma reflexão para otimizar a estratégia de investimento imobiliário. Por causa da demografia, o país tem de atrair novos habitantes produtivos. Para competir no mundo económico atual, Portugal tem de tornar-se um hub europeu de serviços que atrai profissionais de todo o mundo. O mantra tradicional do imobiliário, quanto à otimização do valor, tem sido localização, localização, localização. Em parte, este conceito é verdadeiro, mas a verdade está mais na inteligência e na criatividade humana que descobre e transforma tal localização, levando a otimizar o valor do terreno e os seus benefícios nessa localização. Numa ótica urbana, passiva, este mantra significa que o promotor ou investidor depende sobretudo dos outros, que implantaram já infraestruturas básicas, equipamentos ou comércio nessa zona. Esta atitude também é verdade, mas se esse mercado ficar saturado ou esgotado, a mesma configura-se muito perigosa. Não será difícil confluírem para essa localização prime todos os promotores que, sem esforço, pretendem negócios fáceis. Como abundam concorrentes, pouco esforçados, para o mesmo local, os preços aumentam aí. Tornam-se então incomportáveis para a viabilidade de qualquer negócio. Em breve, irá surgir uma ruptura no mercado local, com a consequente ruína dos promotores que compraram caro. Para valorizar a economia, como o imobiliário, é necessário inovar e satisfazer novas funções, mais adaptadas aos novos clientes, cada vez mais diferentes dos clientes do passado, que já fizeram ganhar muito dinheiro. Mas é passado. Para inovar é preciso conhecer os atributos de valor. Os atributos de valor são muito distintos entre si. Alguns atributos são essenciais, sem os quais não há valor, mas tendem a ser banais. Mas não acrescentam muito valor ao imóvel. São, por exemplo, os atributos físicos ou jurídicos. Não são diferenciadores. Existem em todo o mundo. Os atributos que implicam mais valor são os atributos de interligação e os atributos dinâmicos. Os atributos de interligação correspondem, de certo modo, ao mantra localização, localização, localização. Tratam da ligação do imóvel ao exterior, sejam as redes de esgoto, as redes elétricas, as redes de abastecimento de água, Wi-Fi, ou os transportes públicos, a oferta de escolas, comércio. Ok, são muito importantes no conceito de mercado, em geral, mas não são diferenciadores. Os estrangeiros também as têm nas suas terras e com melhores condições de manutenção e de operação. Os atributos que podem fazer explodir o valor do imóvel são os dinâmicos. Porém, são atributos que requerem muito trabalho e conhecimento para serem descobertos. Têm de ser explícitos, trabalhados, comunicados. São também muito instáveis, pois tratam de temas muito sensíveis para os humanos. No momento, podem retratar o paraíso e, de repente, este passar a ser o inferno. Na pirâmide de Maslow, o homem precisa de satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência, como seja respirar, alimentar-se, hidratar-se, abrigar-se. A satisfação dessas necessidades básicas são, felizmente, grátis ou muito baratas. Não se cria muito valor com o seu fornecimento. No passado, a construção de edifícios padronizados e básicos, implantados em espaços urbanos mal servidos de equipamentos e redes, foi comum. Na época, era necessário satisfazer a necessidade de habitação pela população que urgia nas grandes cidades, e a grande maioria do mercado aceitava qualquer produto produzido. Nessa época, era fácil de produzir construção residencial, pois qualquer um construía.
O valor percebido pelo cliente aumenta à medida que se sobe a pirâmide de Maslow. Quando se sobe, encontra-se a necessidade de estima pelos outros, como o status na sua exclusividade ou luxo. Acima está o bem-estar e a felicidade pessoal e familiar, como a procura da natureza, o conforto do clima ameno, a interação e a hospitalidade da população local. Neste campo, a sensação de segurança pessoal e hospitalidade local é muito apreciada, atrai e faz aumentar muito o valor imobiliário. Pelo contrário, a sensação de medo tira valor e afasta a população, sobretudo quem pode pagar. Para ganhar valor efetivo no mercado imobiliário, atrair os mais ricos, os mais criativos, os profissionais mais procurados, não é oferecer o banal que os outros já têm. É enfocar o topo da pirâmide de Maslow. Pensar na autorrealização pessoal como a cultura, a história ou as experiências pessoais únicas e exclusivas, como a natureza virgem ou a gastronomia. Portugal oferece um conjunto de condições únicas no mundo e mesmo na Europa. Trata-se, por exemplo, da segurança do país em relação ao resto do mundo, agora classificado em terceiro lugar no ranking mundial. Trata de ambientes únicos, convivência de bairros com vida. Trata da hospitalidade e da afabilidade do povo. Trata do clima ameno, da natureza muito variada, desde a extensa linha de praias ao interior rico em floresta única, como os sobrais, ou a fauna, em que aves de toda a Europa passam pelo território. Desde a oferta cultural muito diversa, os monumentos que contam uma história milenária, etc. Mais do que o turismo, o fator a explorar deve ser a procura de estrangeiros para viver em Portugal. Aproveitar as condições do território e da população para viverem mais felizes e realizados na sua existência física. Tal tem acontecido nos últimos anos, com vários povos que procuram viver em Portugal. Mas é preciso melhorar e otimizar, pois existe ainda muito potencial. Para este fim, podem ajudar as novas tecnologias da quarta revolução industrial. Cada vez será menos necessário viver fisicamente junto do cliente. Os produtos e os serviços serão cada vez mais enviados por meio de bits, dirigidos online para qualquer parte do mundo em tempo real. Este novo paradigma tem um risco, mas também é uma oportunidade. Os profissionais mais requisitados tendem a deslocar-se mais facilmente ao longo do globo. O perigo é que os nossos melhores profissionais podem facilmente emigrar para outras cidades do mundo que oferecem melhores oportunidades. A oportunidade é podermos captar novos habitantes, jovens ou séniores, ao exterior para viverem em Portugal. No mundo online, os jovens estudantes e os jovens profissionais podem desenvolver as suas atividades aqui, apesar de não largarem os seus horizontes e contactos externos. Interessa oferecer ambientes urbanos seguros, saudáveis, felizes, vibrantes, agradáveis e amenos, pois são os mais valorizados. Em conjunto, temos de ter as condições infraestruturais e institucionais mínimas. As condições institucionais são as relativas a organismos como o Estado, o Governo, os municípios, o sistema judicial ou o sistema financeiro, que, pelo menos, não prejudiquem o que temos de bom no país. Seria já um grande ganho. Este tema está mais desenvolvido no livro Uma Nova Visão sobre o Imobiliário, plataforma para a criação de riqueza no século XXI, o qual tem acesso no link abaixo indicado. Subscreva o canal João Correia Gomes, Plataforma Imobiliária, clicando em baixo, e obrigado.